Bom, tudo bem. O Rafael também está chegando agora aqui. Entrou mais um aí. O Rafael entrou. Bom, a aula já está sendo gravada, então, primeiramente, boa tarde a todos. A gente vai iniciar, então, a nossa primeira aula aqui do segundo semestre, da disciplina de CNC. E como é que essas aulas vão acontecer, né? Devido à pandemia, nós vamos, então, estar trabalhando de forma assíncrona, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa passar de forma síncrona, ou melhor dizendo, ao vivo, tá bom? Porque, de repente, vão surgir algumas dúvidas e a gente precisa orientar vocês com relação a isso também. Deixa eu só encostar um pouquinho essa porta aqui, para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Muito bem. Se vocês quiserem ligar a câmera, fiquem à vontade, viu? Tá bom? Bom, vamos lá então. Então, continuando, eu só fechei a porta porque estava dando um pequeno ruído aqui, e aí, de repente, acaba atrapalhando a nossa aula, a nossa conversa aí, tá? Bom, primeiramente, algum de vocês já conhecem as disciplinas, já conhece o CNC? Eita, bonitinha aí, olha aí, ó. Essa é a mais nova, ô Tamires? Algum de vocês já conhece É a CNC? mais nova. Eu já vi. Parabéns, né? Eu já vi também. Obrigada. Já viu o CNC? Bom, todo mundo sabe o que significa CNC? Não. CNC significa o seguinte, né? É comando numérico computadorizado, né? Bom, vocês não tiveram a disciplina de técnicas de usinagem, né? Não. Não tiveram. Isso. Eu não sei se o professor Leite já falou com vocês, mas nós vamos O fazer... professor Eito Conversou com vocês, né? conversou que vai passar esse semestre. Isso, nós vamos passar para vocês, mas mesmo assim eu vou fazer algumas pequenas demonstrações aí de algumas máquinas, porque de repente vocês não conhecem nada de máquinas ferramentas, né? Então nós temos duas máquinas que são essenciais dentro da indústria, né? Uma delas é o seguinte, é o torno, né? O torno é uma máquina, é chamada de uma máquina operatriz, e a função principal dele é confeccionar peças cilíndricas, ou melhor dizendo, peças com perfil redondo, tá? E existem os tornos aí, chamados tornos convencionais, e também nós temos os tornos automáticos, bem como os tornos CNC, tá? Dentro da linha de torno automático, nós também temos os tornos semiautomáticos, né? Um torno semiautomático seria um torno que trabalha com câmbios. Eu vou depois estar mostrando para vocês também essas imagens, essas figuras aí, tá? Então, o que acontece? Para que nós possamos desenvolver o trabalho aqui na disciplina de CNC, exige a necessidade de vocês conhecerem algumas coisas, como, por exemplo, quando você vai fazer a usinagem de qualquer tipo de peça, você precisa inicialmente saber qual tipo de material que você vai fazer essa usinagem. Porque é o seguinte, o que é uma usinagem? A usinagem é você utilizar uma ferramenta e, através dessa ferramenta, você tem uma peça com movimento de rotação, movimento de translação, e ali você posiciona a ferramenta diante da peça, ou a peça faz o movimento, ou a ferramenta faz o movimento, tá? E aí você começa a fazer o quê? Você começa a cortar. Então, usinar significa cortar o material, né? E quando você corta o material, saem algumas fagulhas, né? E essas fagulhas são chamadas de cavacos. Então, quando você vai usinar o metal ou qualquer tipo de material, sempre você vai fazer o quê? Você vai remover material. Você vai fazer uma usinagem, você vai remover material, você vai fazer uma peça e você vai construir um perfil. Qual tipo de perfil? É o perfil que você assim bem desejar,
Tudo vai depender da produção, vai depender do que você vai fazer nesse processo, tá? Então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas, né, na tela, para que vocês possam entender um pouquinho mais dessas máquinas, tá? Deixa eu carregar aqui uma figura de um torno, para vocês terem uma ideia do que é essa máquina, tá? Só mais um momentinho, tá? Deixa eu só pegar. Nossa, a internet tá ruim pra chuva. Estão vendo algumas coisas aí? Alô? Sim.
Sim, sim. Sim. Dá pra ouvir, Tá vendo? dá pra ouvir, ver também. Vamos ver. Estão conseguindo ver o slide aí, né? Estamos. Eu estou. Então, o que acontece aqui, ó? Esse aqui é um material que a gente vai depois trabalhar com vocês, com mais detalhes, né, aqui na parte técnica da usinagem. Então, é o seguinte, toda vez que você vai fazer uma peça, seja ela qual for, você tem que verificar o seguinte, olha, qual tipo de máquina você vai utilizar, né? No nosso caso aí, como a gente fala quando nós falamos de torno, são máquinas operatrizes que fabricam somente peças cilíndricas. Então, qualquer uma dessas peças que vocês estão vendo aí no monitor, elas podem ser executadas no torno. Veja que você pode fazer uma peça, por exemplo, essa daqui, ó, é uma peça que ela tem um perfil cilíndrico aqui, e aqui também esse corpo é um perfil cilíndrico. E você pode perceber que elas são paralelas, essa linha daqui para cá, ó, ela é paralela com essa daqui também. E essa aqui é perpendicular a essa daqui. Tá bem? Já esta outra, olha aqui, ó, essa outra peça aqui, ó, ela é uma peça com perfil cônico, mas também é uma peça cilíndrica, ok? Então essa peça, ou qualquer uma dessas daqui, você pode fazer num torno. Essa aqui também é uma peça cilíndrica, ó, chamada de flange, tá bem? Então ele tem o quê? Todo o formato cilíndrico e aqui ele tem alguns furos. E esses furos aqui, eles podem ser feitos num torno ou também pode ser feito numa máquina chamada de fresadora. Aqui nós temos uma outra peça também. Você pode ver que esse perfil aqui é um perfil sextavado, que é um perfil que tem uma figura geométrica aí de 6 lados, também. Mas antes disso ele foi o quê? Ele foi usinado com o diâmetro externo e aí depois ele gerou esse sextavado. E aqui você pode ver também essas peças, ó. Todas essas peças aqui, mais essa daqui também, esta outra e essa daqui também, ó, bem como essa daqui, são peças que ela tem o quê? Uma parte helicoidal aqui, ó. Essa parte helicoidal é chamada de rosca. Então você pode abrir uma rosca também no torno. E essa aqui é uma porca que você também pode fazer no torno, tá bem? Então todas essas peças aqui são peças cilíndricas, tá? Todas essas peças podem ser feitas no torno. Então, nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês agora a figura de um torno e uma pessoa desenvolvendo um trabalho com ele. A gente vai passar bem rapidinho, mas depois a gente passa com mais detalhes, tá bom? Só para vocês conhecerem realmente a máquina. Ó, essa parte aqui é o cabeçote, essas aqui são as ferramentas, aqui é a peça. Quando eu falei para vocês ó, que o torno faz peça cilíndrica, veja, nós temos aqui um cabeçote, esse cabeçote é chamado de torre, então aqui nós temos uma ferramenta montada com um suporte de ferramentas, e aqui uma outra ferramenta também, e só que essa ferramenta foi soldada aqui na ponta. Aqui na frente nós temos o lugar onde nós fazemos a fixação da peça, e essa aqui é a peça em si, tá bem? Então, eu falei para vocês o quê? Que quando você vai fazer uma usinagem numa peça, ou a ferramenta faz o movimento, ou a peça faz o movimento. Nesse caso aqui, quem está fazendo o movimento? A ferramenta ou a peça? É a peça. Ela está fazendo um movimento de rotação. Então, ela está girando aqui, ó, em torno de si mesmo, tá? Então, nós temos uma linha central aqui, ó, uma linha imaginária central, e aí essa peça ela gira bem no centro. Vocês viram aqui também que tem uma peça que está entrando antes. Essa aqui, ó. Isso aqui é chamado de mandril, né? Temos um mandril aqui. Aqui é o cabeçote fixo, o cabeçote móvel da máquina. E lá na frente, desse lado aqui, nós temos o cabeçote fixo. Então, no cabeçote fixo, nós temos o quê? Nós temos uma placa que vai prender a peça. Nós temos a peça em si, e deste lado aqui, também, tem um cabeçote que é chamado cabeçote móvel. No cabeçote móvel, ele tem essa parte aqui chamada de mangote, que vai avançar para poder fazer o furo na peça, tá bem? Então, aqui na pontinha dele, nós temos uma broca.
para poder fazer o furo na peça. Não dá para ver aqui, né? Mas você vai ver que é o seguinte, que quando esse cabeçote avançar, essa peça vai estar girando e ele vai fazer um furo bem aqui no centro. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai colocar esse contraponto aqui. Por que ele colocou esse contraponto aqui? Para a peça ficar bem apoiada. Imagine você entrar com a ferramenta aqui para remover material nessa área sem uma parte de apoio, né? Então aqui é um pouquinho de física, né? Você tem um ponto de apoio desse lado e você tem um ponto de apoio aqui. Então essa peça está bem apoiada, tá bem? Vocês chegaram a ter disciplina de ensaios? Sim. Sim, sim, sim. Vocês viram um ensaio aqui, ensaio de dobramento? Já ouviram falar do ensaio de dobramento, sim ou não? Sim. Sim, sim, sim. Então, para fazer ensaio de dobramento, ele não fica biapoiado, não fica com um apoio aqui desse lado e outro apoio desse lado. Depois não desce um cutelo aqui que faz a dobra do material. Isso mesmo. Essa peça aqui está biapoiada, só que ela está nesse ponto apoiada, tá vendo? Através daquele furo que foi feito e através desse cabeçote que agora está encostando aqui. E essa outra parte também que está apoiada, então ela está biapoiada. Então, o fato dele estar biapoiada é para evitar o quê? Na hora que você for remover material, essa peça aqui não fizer esse movimento aqui, exagerando um pouco, para ela não fazer esse movimento para a direita e para a esquerda. Se ela fizer esse movimento, o que vai acontecer? Vai acontecer uma vibração aqui e vai prejudicar a superfície de usinagem, tá bem? Ou melhor dizendo, ela vai aumentar o seu grau de rugosidade. A peça vai ficar muito rugosa, vai ficar muito feia, né? Então, ela estando biapoiada, você garante que se você entrar com a ferramenta aqui um pouco mais para dentro e for remover o material, for usinar, né? Ele garante para você esses dois pontos de apoio, tá bem? Então agora aqui você vai ver que ele vai entrar com a ferramenta, ele vai entrar com a ferramenta nessa posição. Esse movimento aqui, ó, é chamado de eixo transversal. E este eixo é chamado de eixo longitudinal. Fica fácil de guardar. Longitudinal vem de longitude, né? Longa distância. E esse aqui, transversal, quer dizer, o transversal é o eixo que corta o eixo longitudinal. Ok? Tudo bem? Tudo. Alguma pergunta até aí? Não, não. Muito bem. Então, você percebeu, ó, ele entra com a ferramenta, olha ali, removendo o material, ó. Tá vendo? Isso que está ficando aqui, ó, isso aqui é chamado de cavaco. Então, a ferramenta, ela entra na peça e ela faz um movimento no eixo longitudinal. Vocês conseguem perceber que esse movimento aqui é um movimento de hélice helicoidal? Então, enquanto esse aqui movimenta, faz um movimento de rotação, esse eixo aqui, ó, faz um movimento longitudinal. Tá bem? Então, ele vai fazendo o quê? Na medida que ele vai se deslocando, ele vai removendo o material, ele vai fazendo uma usinagem. Tá bem? Legal? Mas, de qualquer forma aqui, ele tem o quê? Uma vez que ele está girando ao longo, em torno do seu próprio eixo, né? Que aqui, ó, você tem um eixo principal aqui, tá vendo? Vamos imaginar que você tem uma linha imaginária aqui, ó. Esse eixo está girando em torno dele mesmo e esta ferramenta está se deslocando no eixo longitudinal. Tá ok? Então, tem um movimento de hélice aqui. Então, é um movimento de rotação, ó, movimento de rotação, combinando com o movimento de translação. Então, ele gera o quê? Ele gera uma hélice. Ele vai ter um limite, tá vendo? Quando ele sai, ó, ele vai entrar mais um pouquinho, ó, tirou mais um pouco de material. Menos agora. Pode perceber, ó, o contato que sai aqui, ó, é como se fosse uma hélice. Isso que ele está fazendo não é adequado, viu?
Isso aqui, se ele de repente tiver com uma blusa de manga longa, o que vai acontecer? Enrosca aqui e aí vai pro vinagre, né? Vai moer o cara. Ó, agora aqui ele já entrou com outra ferramenta. Ele vai fazer o quê? Agora ele vai fazer agora ele vai usar essa ferramenta aqui, ó, para esse eixo transversal. Melhor dizendo, ele vai abrir uma cavidade aqui, chamada de canal. Então o que ele está fazendo? Ó? Ele aproximou, ele pegou o paquímetro, colocou uma medida dessa face aqui para lá, com aquela haste de profundidade, tá bem? E vai marcar a distância, tá? Quando ele marcar a distância, ele tira o paquímetro fora, liga a máquina, e aí ele vai fazer o quê? Ele faz esse movimento de transversal para entrar na peça aqui para poder fazer o corte. Esse é um lubrificante que ele coloca. Tá vendo? Isso aqui é um canal que ele está fazendo. Ele está abrindo um canal na peça. Esse fluido aqui é chamado fluido de corte. É um óleo de corte para poder cortar o material. Essa ferramenta aqui é chamada de bedame. Então, essa ferramenta aqui, a função principal dela é fazer o quê? É fazer canal, é abrir um rasgo na peça. Agora, aquela mesma peça, só para ele fazer o quê? Está fazendo uma usinagem na face. Aí ele passou uma lixinha só para fazer um pequeno acabamento. Ok? Então, esse é o torno, tá bem? É uma máquina que faz peças cilíndricas. Nós temos, mas só que esse torno é um torno o quê? É um torno convencional. É um torno onde você viu que a pessoa ela tem que fazer o quê? Ela tem que usar da sua habilidade manual para fazer a usinagem, que é aquela disciplina de técnica de usinagem que nós teríamos que ter visto logo no comecinho, no terceiro semestre, tá? A gente não fez porque também não tem as máquinas, ferramentas à disposição para vocês poderem trabalhar e tem que ser presencialmente mesmo. Não dá para fazer uma usinagem à distância, ok? A gente pode observar, né? Mas executar mesmo a gente não consegue executar. Pergunta, a peça esquenta quando faz isso? A peça aquece. Sabe por que ela aquece? Por conta do atrito. A ferramenta encosta na peça, então ele gera o quê? Gera um contato da ferramenta com a peça, e aí ele, gerando esse atrito, ele gera um aquecimento. De repente, quando você vai fazer uma usinagem, ele não fez aí, né? Mas há a necessidade de você calcular a rotação. O que é a rotação? É o número de giros que a peça tem que fazer em 1 minuto. Tá bem? Então é chamado de rotação, velocidade de rotação. Rotações por minuto. Número de rotações, número de giros, número de voltas que ele consegue dar em cima de um mesmo ponto em certo número de vezes. Tá bem? Então, quanto maior a rotação que você tem, mais mole tem que ser esse material. E menor também. Quanto maior a peça e quanto mais duro o material, menor tem que ser a rotação. Tá bom? Legal? Então, vocês viram alguma coisa disso aí em tecnologia dos materiais, não viram? Com o professor Denilson? Oi? Pessoal, vocês estão aí? Sim. Vocês viram em tecnologia dos materiais alguma coisa relacionada ao material, sim ou não? Vimos. Ferro carbono. Isso. Quanto maior a quantidade de carbono, mais mole ou mais duro o material? Mais mole? Mais mole ou mais duro? Ó. Se eu coloco mais carbono no material, ele fica mais mole ou fica mais duro? Mais duro, né? Mais duro. Porque vai ficar mais frágil, né?
Isso. Ai, Então, vocês chegaram a ver alguma coisa de tratamento térmico? sim, Sim. têmpera. Normal. Isso. Sim. Então, quando você faz um tratamento térmico, quando você tempera o material, né, você aumenta a dureza, você adiciona carbono nele. Então, você aumenta, você faz esse material ficar cada vez mais duro. O aço 1020, ele pode ser temperado? Sim ou não? O que é um aço 1020? Quem é que se lembra? Que tem 0,2% de carbono. Tem 0,2% de carbono. Se eu pegar um aço 1070, qual que é mais duro? O 1020 ou o 1070? 1,70, né? Por que o 1070? Tem mais carbono, né? Ele tem mais carbono. Então, o 1020, o aço 1010, o aço 1020, você não consegue temperar ele, né? Você consegue fazer uma cementação. Você endurece bem, muito pouco esse material. Ele não consegue adicionar muito carbono. Então, quando você tem um material 1010, 1020, você consegue fazer uma cementação. A partir de 0,3% de carbono, você já consegue fazer um tratamento térmico. Melhor dizendo, você consegue fazer colocar uma dureza superficial no material. Tá bem? Legal? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Por enquanto, não. Muito bom. Então, nós temos aqui também, ó, uma máquina. Vocês estão conseguindo enxergar aí, né? É, tá Não. aparecendo a sua câmera, professor. É. Você não compartilhou com nós. Com a gente. Compartilhado, não tirei o compartilhamento. Ó, esse torno aqui já é um torno um pouquinho diferente, né? É um torno semiautomático, tá bem? Por que ele é semiautomático? Porque parte dele é trabalhado manualmente e outra parte você trabalha no modo automático, tá bem? Então ele trabalha com uma torre aqui, ó, com várias ferramentas, tá bem? Então ele entra a ferramenta por aqui e ele também entra um suporte por aqui, tá? Vamos ver ele trabalhando um pouquinho. Tá vendo? Aqui a peça avançou. Essa pecinha aqui, para esse cabeçote, é chamado de um top. É um top limitador. Por quê? Ele limita o comprimento. Ele chega, a ferramenta vai descer nessa posição e ela vai cortar exatamente nesse ponto aqui. O que vai aproveitar é esse pedacinho aqui. É também um torno, mas é um torno semiautomático. Tá bem? Você viu que agora o cabeçote saiu e agora quando ele chegar no final do curso dele lá, essa ferramenta começa a descer. Aí é feita uma furação, tá vendo? Com uma broca que você tem aqui nesse canto. Você tem uma broca aqui entrando na peça para fazer o furo. Ok? Então você está fazendo um furo nessa peça aqui, um furo na parte central. Esse material aqui é um material mole. Isso aqui deve ser latão. É latão ou bronze, tem que ver aí, né? Tem que ver depois o material. Mas isso aqui é um material mole. Então por isso que ele consegue entrar com facilidade com essa broca aqui, ó. Facilmente. Tá bom? Aí está aumentando um pouco mais o furo. Broca. Agora ele está fazendo o quê, ó? Tá vendo? Cada vez que ele avança, o parafuso desce e corta o material. E essa parte vai ser. Agora ele repete o processo, tá vendo? Ele encosta aqui outra vez e vai trabalhando novamente. Ok? Esse aqui é outro tipo de torno, né? É um torno chamado torno também semiautomático.
Então, aquele cabeçote que você viu lá, é esse cabeçote aqui, ó. É chamado de torno revólver. Por que torno revólver? Porque ele tem um volante aqui na frente, onde você gira esse volante para o sentido anti-horário, desculpa, no sentido horário, o cabeçote, todo o cabeçote vem para trás. Aí ele bate no limite, troca a ferramenta, aí você avança, volta, ele troca outra vez, volta, ele troca outra vez. Tá bem? É chamado torno revólver por conta disso. Tá? E aí quando ele chegar na posição certa, o que vai acontecer? Esse cabeçote aqui avança e começa a fazer a usinagem. Esse fluido que sai aqui é um fluido de refrigeração. Olha, agora a ferramenta entra para poder cortar. Vamos ver mais de perto o que ele está fazendo lá. Vê como é que ele é rapidinho. Ele é um pão semi-automático. O tipo de máquina é utilizado para fazer parafuso, peças pequenas, para fazer peças de grandes dimensões, não. Vamos ver mais de perto agora aqui. Um outro torno revólver, tá vendo? Então é esse tipo de peça que ele vai fazer, ó. Esse já traz o volante aqui, tá vendo? Essa maçaneta aqui, ó, é um volante que ele vai deslocar para cá ou para lá. Quando ele desloca para cá, a ferramenta troca. Quando ele avança, ele usina. Essa parte aqui é chamada de pinça. É onde você prende a peça. É também um torno essa máquina. Então aqui, ó, você tem o cabeçote aqui, ó, e aqui você tem as ferramentas que você vai trabalhar. Isso aqui é chamado de cocinete, né? O cocinete é uma ferramenta que você usa para fazer rosca externa, tá bem? E aqui ele tem uma broca aqui para poder fazer a abertura do furo. Vamos lá. Ele está falando de rosca M12, M18, né? As roscas, elas têm dois tipos de ângulo. Tem ângulo de 55 e ângulo de 60 graus. Toda rosca que você vai fazer, que ela é rosca chamada rosca fina ou rosca métrica, ela tem um ângulo de 60 graus, tá bem? Quando é a rosca grossa ou a rosca Whitworth, essa rosca é chamada, que é uma rosca americana, essa rosca, ela tem que se trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Então veja, aqui ele tem essa peça e todo qualquer tipo de peça que é para trabalhar com água, essas coisas todas, né? Água ou com fluido com óleo, né? Ela tem que ser trabalhada com um passo aqui métrico, ok? É rosca métrica. Ó, esse aqui é chamado de macho. Ó. Então ele fez uma adaptação aqui. Ele colocou um macho, que é uma ferramenta macho, que é para fazer rosca na parte interna, e colocou o cocinete, que é para fazer na rosca externa. Então ele já adaptou no mesmo cabeçote duas ferramentas, para fazer as duas operações ao mesmo tempo. Aí virando o volante, tá vendo só?
Tá vendo? Com dois posicionamentos já foi feito. O mais difícil aí, pessoal, é a pessoa programar. Professor, Oi? tá travando. Oi? Travando. Tá travando? Tá. Vocês não estão conseguindo ver direito? Vou tentar outra vez aqui, vamos ver. Melhorou agora aí? Melhorou agora, pessoal? Sua voz tá boa, só o vídeo mesmo que tá meio travado. Vamos lá. Então agora eu vou mostrar para vocês um torno CNC, como que ele é, como é que ele se comporta. Que é mais dentro da disciplina. Isso aí foi uma introdução, né, pessoal? Para vocês conhecerem um pouquinho do que é o torno e quais são as variações que tem. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais a fundo cada um dessas máquinas. Mas a gente vai entrar hoje mais dentro da nossa disciplina que é CNC. Mas para que isso aconteça, é preciso que vocês conheçam um pouquinho das máquinas convencionais, tá bom? Depois alguns detalhes mais com relação à parte de usinagem mesmo, nós vamos passar para vocês dentro das disciplinas de técnica de usinagem, tá bom? Tá? Então vocês já estão um passo na frente aí do pessoal que vai entrar na disciplina técnica de usinagem, mas eu precisaria passar primeiro isso para vocês, para que nós possamos desenvolver nosso trabalho, senão a gente não consegue, tá bom? Vou pegar um torno CNC para vocês poderem ver aqui. Quando travar, vocês me avisem, tá? Para a gente poder fazer ele rodar mais devagar, mais lentamente.
Estão conseguindo ver ou não? Não, professor, é só a sua câmera. Agora sim. Ó, esse aqui é um torno CNC. Veja o tamanho dessa. Tá travando agora ou não? Não. Tá vendo? Esse aqui é o painel dele, ó. É o comando. Então, quando eu vim falar para vocês de comando numérico, esse aqui é o comando dele, ó. Então, aqui tem o painel, aqui tem uma sequência de códigos, né? Que você vai entrar com as informações aqui para você poder depois fazer a simulação e fazer a usinagem. Então, aqui tem também uma outra parte do painel. Sempre quando você vê esse botãozão vermelho aqui, ó, isso aqui é o botãozinho de emergência. Então, quando você aperta esse botão, você pressiona ele e você desliga todos os comandos da máquina. Você zera a máquina, ok? O torno CNC, ele trabalha com um fuso chamado furo de esferas recirculantes. O que é um fuso de esfera recirculante? É um fuso, é um parafuso, vem de parafuso, tá? Que ele trabalha com duas ou três, ou até mesmo quatro esferas, né? E o contato dele, ele promove um movimento mais suave da máquina, então ele aumenta a precisão, ok? Então, tá vendo, ó? É uma usinagem de uma peça, totalmente automática, foi feita a programação. Aqui nós temos um torno de torre dianteira, porque ele está aqui na frente, tem que a ferramenta ela vai e posiciona sozinha, tem contato manual. Veja que o movimento que ele faz é um movimento sincronizado para fazer o cone, tá vendo? Ele desloca tanto o eixo transversal como o eixo longitudinal. Agora ele está fazendo o quê? Usinando na face. Tem um outro aqui, um outro vídeo, que ele mostra com mais detalhes o funcionamento dessa máquina, quer ver? Ó, inclusive está dentro da norma NR12, tá vendo? Você pega mais detalhes da está sendo executado. Toda essa parte de programação vocês vão aprender a fazer. Veja que esse fluido que sai aqui é um fluido de refrigeração, para evitar que a peça aqueça, fazendo uma tacinha.
Agora ele trocou a ferramenta também aí, ó, fazer usinagem da parte externa. Já começa a dar o perfil também na parte externa da planta. Se fôssemos fazer essa peça naquele torno convencional, nós gastaríamos aproximadamente aí umas 3 ou 4 horas. Essa máquina é coisa de minutos, né? O tempo que está aqui embaixo, tá vendo? Vai demorar no máximo 4 minutos e 25 para poder usinar. Agora só vai fazer um pequeno acabamento aí e vai começar a fazer o corte. É fácil de usinar esse material porque é alumínio, né? Você pode ver que é um material macio, então ele usina. Agora ele vai cortar o material, ele vai começar a fazer o corte da peça. Essa entrada e saída que ele faz é para fazer um alívio na ferramenta. Se ele for cortar direto, ele acaba fazendo um encavalamento aí e arranca a peça fora. Na verdade, aí a peça tem que sair pronta. Não deveria ter esse momento de você fazer o toque, não. Ok? Então, vocês viram que 4 minutos ele fez uma peça e você demoraria umas 3 horas. Ok? Bom, então a gente conseguiu dar uma boa olhada, né, e verificar a diferença entre um torno convencional, onde ele depende do operador e da habilidade do operador para ele poder fazer a peça. Vimos um torno semiautomático, onde você pode fazer algumas atividades manuais e outras no processo automático. E nós vimos o torno CNC, que ele é totalmente automático, tá bem? Onde ali o trabalho que você tem ali é realmente de fazer a programação. A programação é mais demorada do que a usinagem. Às vezes a pessoa demora aproximadamente aí uma semana ou 2 semanas fazendo toda a programação. Depois que ele faz a programação, ele calcula o custo dessa peça, o tempo que vai gastar para poder fazer essa usinagem, o custo desse material, para ele poder depois falar para você o seguinte, ó, o custo dessa peça aqui, acabada, é um valor. E aí depois o preço de mercado é outro preço que o pessoal coloca também, tá? Então, esse tipo de atividade nós vamos ensinar para vocês como é que faz. Né? Lá na disciplina técnica de usinagem, vocês vão aprender a calcular o tempo de usinagem, calcular velocidade de corte, rotação, né? Na disciplina de CNC, já exigiria que você já tivesse esse conceito. Mas a gente vai passar com calma para vocês para poder fazer um bom acompanhamento. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal, até aqui? Turminha? Não, professor. Não. Dos que já conheciam um pouquinho de máquina CNC, tá tranquilo também? Beleza? Sim. Hoje a nossa aula aqui ela vai demorar um bocadinho, por quê? Porque eu preciso passar um monte de coisinha para vocês, né?
Na verdade, essa nossa aula, ela vai ficar depois à disposição dos colegas, para que eles possam depois assistir. Uma das coisas importantes que nós vamos trabalhar dentro da disciplina é o seguinte: eu vou disponibilizar para vocês alguns vídeos, né? A gente já preparou esses vídeos do semestre passado, a gente vai preparar isso tudo, vai encaminhar para vocês, e a gente vai depois fazer uma aula mais como essa daqui, né? Uma aula ao vivo, para a gente retirar algumas dúvidas. Mas na maior parte do tempo vocês vão fazer o quê? Vocês vão executar isso daí, porque nós já temos inclusive os vídeos prontos explicando para você passo a passo como é que você faz. Tá? Uma coisa importante aqui é o seguinte: a gente vai trabalhar com vocês toda a parte teórica primeiro de como fazer uma programação CNC. E aí depois cada um de vocês vai trabalhando o conteúdo e a gente vai estabelecer algumas datas para poder entregar algumas atividades. Tá? Então aqui nós temos... Espera só um pouquinho, deixa ele carregar aqui. Vou ler isso aqui hoje. Vamos lá. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho o sistema de coordenadas, tá ok? Então, toda que você faz em torno, né, todo e qualquer tipo de geometria, de qualquer tipo de peça que você vai fazer, né, ele precisa de trabalhar por coordenadas, né, que é um eixo de coordenada cartesiana. Então, aqui embaixo nós temos a placa, onde você prende a peça. Nesse caso aqui nós vamos mostrar para vocês a usinagem em um torno, tá? Então aqui nós temos a placa, que prende a peça, e essa aqui é a peça em si. E nós temos um eixo aqui, ó, um eixo nesse sentido, que é o eixo X, e esse outro eixo, que é o eixo Z. Tudo que se relaciona a comprimento, a movimento longitudinal, ele vai receber um endereço, vai receber o nome de Z. Tudo que é relacionado a deslocar esse eixo aqui, o eixo transversal, é chamado de eixo X. Tá ok? Então, vamos só dar uma lidinha aqui, ó, tá vendo? Toda a geometria da peça é transmitida ao comando com o auxílio de um sistema de coordenadas cartesiano. Então, esse sistema de coordenadas cartesiana, você já conhece esse eixo, né? Que vem na matemática, tá bem? E aqui nós temos uma parte comum, ó, tá vendo? Quando você tem o cruzamento do eixo X com o eixo Z, esse ponto comum é o ponto de referência, é chamado ponto zero. Então, daqui para cima, os valores são positivos, daqui para cá, valores negativos. Daqui para dentro, ó, valor negativo, daqui para cá, valor positivo. Então, nós temos aqui, ó, no primeiro quadrante, ó, o eixo X e o eixo Z,
eles são valores positivos. No segundo quadrante, o valor de x é positivo e o valor de z é negativo. No terceiro quadrante, o valor de z é negativo e o valor de x também é negativo. No quarto quadrante, o valor de x ele é positivo e o valor de x ele é negativo. Então, z positivo, x negativo. Ok? Então, este eixo aqui, ele define para nós o seguinte, por exemplo, ó, quando nós temos o cruzamento, eu já falei para vocês, tá vendo? O cruzamento do eixo Z com o eixo X, né, vai dar o ponto neutro lá. Então, o sistema de coordenadas é definido no plano formado pelo cruzamento de uma linha paralela ao movimento longitudinal, tá vendo? Longitude, que é o Z, com uma linha paralela ao movimento transversal, que é o eixo que é esse eixo que corta aqui, ó. Então esse aqui, ó, é o eixo longitudinal e esse aqui é o eixo transversal. Todo movimento da ponta da ferramenta é descrito neste eixo x e z. Quer dizer, toda a geometria é definida através desses dois eixos, tanto para x como para z. Ok? E em relação ao quê? A origem pré-estabelecida. Tá bom? Vamos lá então. Então nós temos o eixo x, 0, e o eixo z, 0. Então, esse aqui, ó, esse ponto aqui, é x0 e z0. Esse desenho que vocês estão vendo aqui, ele representa se essa torre, se essa ferramenta que vai fazer a usinagem, ela parte daqui de trás ou parte daqui da frente. Tá bem? Então nós temos os tornos que tem torre traseira e tornos que tem torre dianteira. O que é torre? É o lugar geométrico na máquina onde a ferramenta sai para poder avançar na peça, onde ela entra na peça. Então ela pode entrar na peça por trás ou pode entrar na peça pela frente. Até ficou claro? Pessoal? Ficou. Ficou, né? Das máquinas que nós vimos até agora, tinha alguma torre traseira ou tinha alguma torre dianteira? Ou todas eram dianteiras ou todas eram traseiras? De onde a ferramenta saía, pessoal? Ela saía daqui e entrava na peça, ó, desse aqui para a peça, ou desse aqui para a peça? Do X mais para a peça ou do X menos para a peça? Do X mais, né? Não, não. Ela saía daqui, ó. Saía daqui, não sei se vocês estão lembrados. Ela saía desse ponto e entrava na peça. Nunca desse lado aqui. Então, os tornos que a gente viu até agora, todos eles eram torre dianteira, não eram torre traseira. Tá bom? Bom, então toda vez que você vê o X e o X ele tem um endereço e o Z ele tem outro endereço. Toda a coordenada de X é para você fazer o quê? É para você controlar o diâmetro da peça. Toda a coordenada de Z é para controlar o comprimento da peça. Então, X significa diâmetro e o Z significa comprimento. Ficou claro até aí? Então, essa é a nossa primeira orientação para vocês. Ó. Toda vez que falar para você, ó, eixo Z ou eixo X, você tem que saber o seguinte, bom, X é diâmetro, então eu vou controlar o diâmetro externo da peça ou o diâmetro interno. O Z, eu vou controlar sempre o comprimento da minha peça. Ok? Tem mais alguma informação aqui, ó? O sinal positivo ou negativo é introduzido
na dimensão a ser programada e é dado pelo quadrante dessa ferramenta que está sendo utilizada, tá bem? Então, ó, as ferramentas sempre vão sair o quê? Elas saem daqui para cá, ó, de frente até a peça, mas sempre fazendo esse deslocamento aqui, ó, entrando na peça. Nunca saindo da peça. Nunca você vai ter a ferramenta saindo para poder usinar. Ela sempre está pegando o quê? Ela pega a primeira parte de fora, que é a parte vazia. Então tá aqui, vamos imaginar que essa aqui é a minha ferramenta, tá vendo? Essa seta aqui é a minha ferramenta. Então eu vou avançar, posicionei, aí eu liguei a máquina e ela vai começar a deslocar, ó, nesse sentido aqui, ó, em Z, e o eixo X está fazendo um movimento de rotação. Por isso que ele gera uma hélice, ó. Ele gera uma hélice. Bom, o túnel ele trabalha em dois tipos de sistemas. O sistema chamado sistema absoluto e o sistema chamado de incremental. O que é o sistema absoluto? Vocês estão lembrados aqui em matemática, quando você pegava esse eixo e você tinha o zero como referência, daqui para cá você colocava um valor negativo, valor positivo, daqui para cá negativo, daqui para cá positivo, daqui para cá negativo? Então sempre no sistema absoluto, de onde a ferramenta sai, ela vai somando valores. Ok? E ele tem também um modo chamado modo incremental. Então vamos ver no modo absoluto. Ó. Nesse sistema, a origem é estabelecida em função da peça a ser executada. Ou melhor dizendo, você faz o zeramento do X e do Z na peça, no começo da peça ou no final da peça, né? Para você poder fazer o quê? Para você fazer o deslocamento da ferramenta ao longo da peça. Ou melhor dizendo aqui, ó, ou seja, podemos estabelecê-la em qualquer ponto do espaço. Então, em qualquer lugar eu posso colocar o zero de referência. Tá bem? Para você facilitar para você a programação. Agora, quem é que vai definir o lugar geométrico? É a pessoa que vai fazer a programação, tá? Esse processo é denominado de zero peça. Então, toda vez que você faz um zeramento na peça, encostei a ferramenta, né? Encostei a ferramenta na peça, quero marcar o zero, então ali é o zero peça, tá bem? Então, como nós vimos aqui, a origem foi fixada onde? No ponto X e Z0 lá, que é aqui, ó. Tá bem? Então aqui o zero está aqui, ó. Eu posso colocar o zero peça nessa face ou nesta face aqui, ó. Eu posso colocar no início da peça ou no final da peça. Então meu zero peça ele pode ser colocado aqui ou pode ser colocado aqui também, tá? Então veja, aqui eu tenho a minha peça, o zero está aqui, ó. Então esse símbolo significa o zero peça. Zero peça do lado direito, no início da peça, ou zero peça do lado esquerdo. Tá vendo? A origem de x aqui nesse ponto aqui, é x0 e z0. Aqui é a mesma coisa. x0 e z também como sendo o valor zero. Ficou claro até aí, pessoal? Sim. Bom, então, por hoje a gente vai parando aqui. Na semana que vem, avisem o pessoal, por favor. Eu vou abrir a sala às 14 horas, o link vai ser o mesmo, tá ok? Então, às 14 horas antes das 14 horas eu vou abrir a sala, para a nossa aula começar no máximo às 14h15, tá bom? Tudo bem. Tá. Eu não vou estender mais,
a gente começou a aula um pouquinho mais tarde, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar esse link lá no Moodle, dentro da disciplina de CNC, e aí o pessoal que quiser assistir, pode assistir lá, tá bem? Ficou claro? Sim. Sim. Pessoal, ficou alguma dúvida? Para a gente poder esclarecer mais, que senão, se você começar a colocar muita informação para vocês, aí começa a complicar. Por enquanto não, professor. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem por enquanto. Tá. Vocês querem tocar um pouquinho mais para frente? Querem deixar um pouco para semana que vem? Como é que tá o horário de vocês aí? Deixa pra semana que vem. Semana que vem. Tá tardinha. Tá, então eu vou deixar o vídeo lá, assistam esse vídeo novamente. Se tiver alguma dúvida na aula que vem, traz pra gente essa dúvida, a gente sana as dúvidas e aí depois dá continuidade, tá bom? Tudo Tá bem. bom. Tá Acho bom. que é isso, pessoal. Beleza. Obrigado, professor. Tchau, Valeu. professor. Obrigada. Tchau, professor. Obrigada, tchau. Vou parar a gravação aqui, tá? Tudo bem. Até mais, pessoal. Tenha uma boa Tchau, tarde. tchau. É, eu também.